São José de Cupertino foi um santo que era considerado meio desajustado. A família dele ficava muito preocupado, porque parecia que ele ia pra escola e voltava sem saber nada. Ele não aprendia nada, ele não entendia nada. Por conta dessas incríveis dificuldades de aprendizagem, a família acreditou que o caminho dele fosse realmente ir pra igreja. Só que nem pra igreja ele conseguia se dar tão bem. Porque por mais que ele tivesse uma conexão incrível com Deus, ele tinha muita dificuldade de reter totalmente o conhecimento. Ele conseguiu ser aceito no convento. E quando ele ia ser ordenado padre, as pessoas ficavam muito preocupadas, porque como que aquele menino que não consegue aprender nada ia ser ordenado padre se a prova era dificílima? Diz a história que São José de Cupertino, que estava muito próximo de Deus, deu a graça a ele de colocar apenas as perguntas que ele sabia na boca do examinador dele. E com isso, São José de Cupertino hoje, ele é conhecido como o santo padroeiro das pessoas que querem fazer vestibulares, concursos e residências. Todas as vezes que você quer fazer uma prova, muitas pessoas acarretam a São José de Cupertino o pedido e a graça de colocar na prova apenas as questões que ele sabe, como se fosse uma graça. Então você está querendo dizer que se eu rezar e ficar próximo de Deus, eu vou conseguir tirar as notas que eu preciso? A ciência já conseguiu comprovar várias coisas que se você começar a rezar e rezar principalmente com intenção, os seus resultados eles podem melhorar de forma indireta e isso pode se tornar muito poderoso. Se você quer saber por que a oração ela pode ser extremamente interessante para que você consiga melhorar na sua aprendizagem, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar o poder da oração para aprender. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, por que a oração pode potencializar a sua aprendizagem e assim, naturalmente, você aumentar as suas notas por conta dessa oração, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, eu vou te contar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. Não existe estudo que consiga mostrar que porque você está rezando, você vai naturalmente melhorar suas notas. Mas em compensação, existem alguns estudos que conseguem comprovar 3 grandes benefícios para a oração que estão extremamente vinculados com a melhora das notas e que se você fizer realmente com intenção, elas realmente podem melhorar. A primeira delas é a gratidão. Entender sobre o que é gratidão é extremamente importante, até porque isso melhora diversas áreas da sua vida. E a primeira coisa que você precisa entender é que gratidão não significa agradecer. Não é simplesmente tipo, vai lá uma pessoa cospe na sua cara e você fala, obrigado por você ter cuspido na minha cara. Isso não é gratidão. A gratidão, ela tem a ver com o fato de você analisar as situações que aconteceram na sua vida, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Você entender que todas elas somaram para aquilo que você é hoje. E nessa situação, você começa a perceber a gratidão como algo que sempre te engrandece. A segunda coisa que você precisa entender também é que gratidão não significa com estar satisfeito. Muitas pessoas acreditam que o fato de você ter que ser grato significa que você acredita que alguma coisa já está bom. Isso está longe de ser verdade. Eu, por exemplo, eu sou muito grato pelo fato de ter aprendido tudo que eu aprendi até hoje, mas não significa que eu estou satisfeito com aquilo que eu já aprendi até hoje. Eu quero continuar aprendendo muito e muito mais, porque eu acredito mesmo que por aí tem muita gente que sabe muitas coisas que podem fazer muito bem para mim. Então, a gratidão, ela tem a ver também com o fato de você reconhecer que tudo aquilo que aconteceu até ti foi proveitoso, mas que você pode continuar buscando por mais. E o que a ciência já mostrou? Que rezar consegue trazer mais essa percepção de você conseguir entender que o que aconteceu até hoje com você foram coisas que conseguiram fazer com que você crescesse. E essa ação faz com que você naturalmente consiga traduzir eventos, fazendo com que todos os momentos que acontece uma coisa, você consiga tirar tanto o teu pensamento de pensamentos futuros e trazer ele para mais pensamentos de gratidão, mais pensamentos vinculados ao passado. É como se você tivesse, por exemplo, no momento onde você está fazendo uma prova e você consegue, por conta da gratidão, tirar o teu pensamento de que preciso ir bem nessa prova e consegue trazer seu pensamento mais para muito obrigado, Senhor, pelo fato de estar podendo fazer essa prova. Eu sei que eu só pude estar fazendo essa prova porque várias pessoas trabalharam para que eu chegasse até aqui. A oração, ela tem esse poder, naturalmente, fazendo com que a gente consiga perceber um segundo benefício que a oração traz, que é a diminuição da ansiedade. A primeira coisa que você precisa entender sobre a ansiedade é o que é a ansiedade. E ansiedade é uma união do sufixo dade, que significa estado, com anseio, onde anseio ele pode advir de duas situações diferentes. O anseio ele pode vir de estar desejando alguma coisa, ou o anseio ele pode vir de estar apegado a alguma coisa. A ansiedade, ela basicamente é uma situação onde você percebe que você quer muito uma coisa que você não tem, ou então você está apegado e com medo de perder uma coisa que você já tem. Mas o mais importante sobre a ansiedade é que não existe situação de ansiedade sem estar fazendo com que sua cabeça vá para o futuro. E esse conceito é extremamente importante porque quase que todas as vezes que você se divaga pensando em consequências, é um momento onde eles trigam a sua ansiedade. Por exemplo, eu quero ir bem numa prova, você está pensando sobre uma consequência
consequências sobre uma ação que vai acontecer no futuro. E essa consequência te traz esse estado chamado estado de ansiedade. Uma das coisas que você tem que entender então é de que a ansiedade, ele é um processo de você estar vinculando uma situação que você está vendo no futuro e trazendo para o presente. E essa situação que é a ansiedade, ela nem sempre ela é vantajosa. Ela pode ser vantajosa, porque a ansiedade ela nos prepara. Nos preparando, ela nos torna mais apto para reagir rápido. Só que em compensação, quando essa ansiedade ela se transforma numa ansiedade crônica, num estresse crônico, isso pode ser extremamente complicador. Até mesmo porque quando você começa a trazer essa ansiedade demais, isso começa a atrapalhar uma coisa que a gente chama de foco atencional. Ele é basicamente a capacidade que você tem de conseguir prestar atenções em estímulos específicos e conseguir manter o seu foco sobre uma determinada coisa por mais tempo. A ansiedade, ela tem a capacidade de fazer com que ao invés de você esteja pensando em cima das coisas que estão acontecendo naquele momento, você acaba divagando a sua cabeça e sua mente pensando sobre as consequências de você não aprender sobre aquilo, ou sobre as consequências que vão existir se eu for mal em um determinado exame. Por isso a ansiedade ela pode ser extremamente complicadora. O que a ciência já mostrou é que existe sim benefícios reais com a oração em relação à ansiedade. E quando você consegue regular a ansiedade para você conseguir chegar num momento onde você consegue controlar ela melhor, várias coisas melhoram. E entre elas, a nossa terceira melhora, que é a melhora da nossa atenção. A sua atenção ela funciona basicamente da seguinte forma. Nesse momento, vários estímulos estão acontecendo ao mesmo tempo. Como que está a temperatura do ambiente, aonde que você está, se você está num lugar barulhento e ruidoso, se você está num lugar mais tranquilo, se você está de fone de ouvido ou se você está escutando via o áudio do celular. Todos esses estímulos estão sendo processados no seu cérebro. Só que apesar disso acontecer, a um você dá sua atenção. E provavelmente você deve estar dando atenção ao que eu estou falando para você agora. Só que o que acontece é que enquanto eu estou falando para você, como eu disse, vários outros estímulos estão acontecendo, seu cérebro está tentando associar várias informações que você já tem com as informações que eu estou trazendo para você. Esse processo a gente dá um nome de associação. Só que a partir do momento em que ele perceber que existe algum estímulo externo ao que está acontecendo entre a gente agora, ou interno a você, sendo que você começa a pensar sobre alguma coisa, pode ser que esteja vinculado ao que eu esteja falando, mas também pode ser que não tenha nada a ver, então provavelmente a tua atenção ela vai ser deslocada. E vai ser deslocada para aquilo que ele vai enxergar como mais importante ou aquilo que vai se enxergar como mais prazer. O que acontece é que o teu foco atencional é uma capacidade de você perceber esse deslocamento da tua atenção e trazer ele de volta para o teu estímulo principal. Essa percepção aguçada a gente consegue muito por meio da meditação. A meditação é um treino onde você começa a perceber que o seu cérebro está divagando. Você começa a fazer com que o seu cérebro volte. Só que o que os estudos mostram é que a oração, a prática de oração com intenção, ela realmente tem exatamente os mesmos benefícios da meditação. O que significa que você não precisa estar sentado na posição da flor de lótus, escutando uma meditação mindfulness, para você tentar fazer essa prática, esse exercício mental. A própria prática de oração, por exemplo, você rezar o Santo Terço todos os dias, pode ser uma prática extremamente importante para que você consiga melhorar essa tua capacidade de regular para onde você manda a tua atenção. Fora isso, o fato de você ter a oração como um aliado para você diminuir a tua ansiedade, naturalmente faz com que sua cabeça fique menos vinculada com pensamentos futuros e naturalmente facilita para que seu foco atencional fique mais voltado para associar com aquela informação que está trazendo para ti. A prática de oração, ela tem exatamente os mesmos benefícios da prática da meditação, desde que feita com intenção. Um dos grandes problemas é que a maioria das pessoas que eu vejo que rezam, elas meio que rezam no automático. E elas nem sabem o que elas estão falando. Esse processo de você estar rezando sem intenção, rezando sem prestar atenção, ela não serve como prática de meditação. Para você utilizar a sua oração como prática de meditativa, ou seja, realmente melhorar teu foco atencional e fazer com que você tenha benefícios reais, o que você vai ter que fazer é prestar atenção no que você está rezando. Se está rezando a Ave Maria, presta atenção no texto da Ave Maria. Rezando o Pai Nosso, presta atenção no texto do Pai Nosso. Se você estiver escutando uma meditação, estiver escutando uma homilia, pare e presta atenção no que essa pessoa está falando para você. E medita sobre aquilo. Porque, de fato, a oração ela tem essa capacidade de trazer uma melhora do foco atencional e, com isso, você conseguir transparecer isso em outras áreas da tua vida. Como, por exemplo, na área profissional e também no estudo. E se, segundo Stanislas Dehaene, a atenção é um dos 4 pilares fundamentais de como funciona a tua aprendizagem, então naturalmente a tua aprendizagem ela vai estar muito mais fortificada, fortalecida a partir do momento que você consegue prestar atenção melhor. E a prática da oração pode ser muito poderosa para você prestar mais atenção nas coisas. Esse vídeo ele não é sobre o meu credo, não é sobre o fato de estar pedindo a Deus para que eu melhore as minhas notas, mas você precisa entender que a prática da oração ela tem benefícios reais vistos pela ciência, somente pelo fato de você estar rezando e você realmente ter fé de que aquilo vai te fazer bem. O meu convite a você
você é que se você realmente quer fazer isso, se você realmente acredita que a oração ela pode ser uma prática que pode trazer reais benefícios para a tua aprendizagem, começa sempre, antes de você começar a estudar, faz uma prática de 5, 10 minutos de oração. Juro para você, vai fazer benefícios incríveis, principalmente se você tiver resiliência e continuar rezando um pouquinho, todos os dias, antes de estudar. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.